Muito bem, pessoal. Hoje é dia de falar de um achado aqui, que particularmente é uma das minhas paixões, Volkswagen Passat. Eu gosto muito dos Passat, vocês sabem a minha história com Passat, enfim. Também um carro que eu andei muito aí nos primeiros anos de vida. E então esses primeiros eu tenho um carinho especial, os Passats da década de 70 e principalmente os do começo dos anos 80. Esse é um LS 1981, esse carro tem 25 mil quilômetros, pertenceu a uma única dona, e a gente vai conhecer os detalhes a partir de agora, que está redondinho para guiar. Essa foi a parte mais interessante que a gente vai ver daqui a pouco. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de Passat, olha só que maravilha. Aqui tem umas outras coisas bacanas também, esse Chevette também, olha ali. Mas, cara, o Passat para mim é um dos carros mais legais da década de 80, porque dos anos 70 também, as versões da década de 70, mas porque foi um carro que eu convivi muito, né, quando era criança. Meu pai teve TS em 78, TS 80 e um LS em 81. E esse é um LS 81 e daí tá falando aqui com o Murilo da Marquezinha Garagem, comentou justamente do histórico, né, desse carro, uma única proprietária no ABC. Enfim, a cor também dele bem diferente, ou seja, apaixonante. Ele falou, dá uma voltinha, e eu falei, cara, adorei o carro, vamos gravar. Nem estava na pauta hoje, mas acabou entrando, né, na pauta, justamente, enfim, por conta dessas histórias familiares e porque é um carro redondinho para guiar, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Um detalhe bacana, e que eu falo sempre aqui, né, uma coisa interessante é falar dos sobreviventes, aqueles carros que passaram praticamente incólumes ainda pelo tempo, por conservação, por cuidado, enfim. Esse aqui é um exemplo, dá uma olhada aqui nos faróis da CBE, muito bacanas. O para-choque com essa lâmina cromada, as rodas de 13 polegadas, muita gente troca também, coloca, né, as rodas de Variant 2, gosto também, mas é muito legal ser um Passat com esse 175 7013, também acho bem legal. Um detalhezinho interessante aqui. E o estado geral, enfim, do carro está muito bacana. Os vidros, né, vidros originais, enfim. Outro detalhe também aqui do para-choque, detalhe das lanternas, que saíram os 80, né, com a lanterna vermelha, depois esse aqui com a lanterna tricolor. A LS era uma versão intermediária, então um carro que trazia suas características. E uma das coisas mais legais desse carro é justamente essa aqui, cara. Dá uma olhada no interior, uma das coisas que eu achei mais apaixonantes. Acabamento, dá uma olhada. Porta-objetos ali, esse detalhe aqui, ó, do acabamento de baixo da porta. Uma coisa bacaníssima, estado geral, olha só do banco traseiro. Comentei quando era criança, dava em pé entre os bancos também, e aqui no meio em pé entre os bancos. Então, estado também geral. Esse cheiro de Passat, quem teve ou tem Passat sabe exatamente o que eu estou falando. Olha a padronagem do banco. Cara, fantástico. Temos o carpete aqui, esse tapete, na verdade, que não é original, mas é um detalhe. E olha que interessante esse volante, cara. Lógico, do TS é aquele volantezinho fantástico, sensacional, mas o do LS também é um volante bem próprio, né? Passat. Passat é a pronúncia, né, original, aqui virou Passat clássico, com a nossa pronúncia. E outro detalhe interessantíssimo, ó, não temos aqui no painel nenhuma trinca, também difícil ver isso nos Passats de maneira geral. Ó, o rádio Volkswagen, que maravilha. Esse aqui, ó, proteção aí do carro também. E detalhe do relógio quartzo aqui no meio, dá uma olhada, isso que eu falei, ó, 25.711 quilômetros. Eu adoro esses Passat, viu? Quem segue a garagem já me conhece, já sabe. E justamente, né, a questão de você pegar um carro tudo original assim, pouco rodado, o que eu estava comentando com o Murilo, a gente estava conversando dessa questão do carro todo original ainda ter aqueles trejeitos próprios, né, que depois da restauração, por melhor que fique, muda alguma coisa. Eu sei isso porque o Fusca é um carro que passou por uma restauração e customização, e o Opala também foi restaurado, um serviço bem feito, mas é diferente a sacada. Olha o que tem aqui também, ó, isso aqui, ó, dicas de amaciamento também do carro, ó, nos primeiros quilômetros. Realmente muito legal você achar uma cápsula do tempo como essa
acaba sendo bem legal para contar essa história para vocês. Uma coisas legais também. Olha só. Olha o som do porta-mala, né? Esse somzinho clássico, né? Desses amortecedores de porta-malas também ficam bem marcantes. Olha que legal. Detalhe aqui do porta-mala, né? E como a gente sabe, o Passat é um carro que também, né? Olha só, step aqui embaixo. O Passat é um carro que trazia, né, essa característica de ter um bom porta-malas. E aqui, olha que interessante, não só também, além dessa questão do estado geral, enfim, essas características do carro em si, né, de 1,5 litro, que anterior aos APs, mas que fez também muito sucesso. Muito bem. Cara, a grande sacada desse carro, eu vim gravar aqui em Louveira com o Murilo, da Marquezinha Garagem, e na verdade a gente colocou na pauta outros carros, mas eu vi esse Passat aqui e falei, cara, eu tenho que fazer uma matéria diferente com ele. Vai ser uma matéria mais sensorial, né? Ele falou, não, vamos dar uma volta, você vai guiando. E, cara, fiquei apaixonado pelo carro. Esses Passats são demais. E o que eu achei incrível desse carro, agora a gente vai andando, vocês vão entender exatamente o motivo da minha satisfação. Esse carro é de 1981, ou seja, um carro que tem pouco mais de 40 anos. E o que eu achei impressionante nesse carro, e por isso que eu fiz toda essa apresentação, é o grau de dirigibilidade dele, como tá legal. Todo justinho, porque assim, geralmente, quando você vai andar com um carro que tem 30, 40, 50 anos, às vezes até menos, você sabe, você já espera que o carro vai ter algum barulhinho, alguma coisa, alguma folguinha no volante. Esse carro não tem absolutamente nada. Eu já tive a oportunidade de guiar alguns carros assim na história da garagem, e eu sei como é apaixonante quando você encontra um veículo clássico nesse estado. É muito legal, cara. Você tem vontade de ficar guiando ele, porque isso aqui é uma experiência mais próxima do real, mais próxima de quando o carro era novo, né, do que qualquer outra coisa que você vai dirigir. Por isso que eu comentei a diferença, né, entre o restaurado, em termos de dirigibilidade, claro, entre o restaurado e o carro que nunca passou por restauração. Tem um detalhe interessante de dirigibilidade, porque você imagina que nem um carro como esse, pouco mais de 25 mil quilômetros originais. Estavam falando que era de uma senhora que tem uns 7 ou 8 automóveis. Ela ia comprando, usava o carro um tempo, deixava ele, comprava outro, mas sempre foi cuidando, porque sei que o carro está cuidado, ele não foi deixado simplesmente. As relações de câmbio, a suspensão, enfim, ele está muito redondo para guiar. Muito saudável também o motor. E você dá uma volta no carro, você percebe. Então o que eu falei é justamente isso, né? Você pega um carro que não foi restaurado, ele não foi desmontado, ou seja, a montagem que foi feita no começo dos anos 80 é a montagem que persistiu. E isso é muito legal você encontrar num carro, porque é uma cápsula do tempo. Eu comentei, quem segue o canal sabe da minha história com o Passat, da minha paixão por Passat, porque é um carro que eu cresci nos primeiros anos andando. Então quando você anda num carro, quando você é pequeno, aquilo, para quem gosta de carro, acaba ficando impregnado, né? O Passat para mim é exatamente isso. É um carro que eu tenho uma paixão grande mesmo, e uma satisfação, referências, né, familiares de Passat. E cara, é muito legal isso, né? Você imagina esse carro, né, saiu da concessionária, mais de 40 anos depois, a gente tá andando nele. Ele tá muito redondinho, meus amigos, vocês não imaginam. Por isso que eu falei que essa matéria é mais sensorial, porque eu quero talvez transmitir para vocês a satisfação que está sendo dirigir esse carro. Esse som clássico de Passat, o cheiro de Passat
Ah, tá aí outra coisa bacana, né? O cheiro de Passat, que é uma coisa que não dá para passar pelo vídeo, né? Mas o cheiro dos carros, cheiro de estofamento, aí você volta lá quando eu tinha 2 anos de idade, cara. Meu, é impressionante. É como se o tempo meio que parasse, né? Mas em vez de ser criança e andar aqui no banco, agora eu tô dirigindo. E já falamos de Passat TS nessa época, já falamos de muita coisa aqui na garagem, claro. Mas tem carros que às vezes você anda neles, eles têm uma energia muito própria. Isso com carro antigo acontece muito. E você anda no carro, você meio que sente toda essa história parece que dá uma volta e chega em você, sabe assim? Isso é incrível, cara. Eu sinto isso com alguns carros que eu tenho a oportunidade de andar. E quando acontece isso, essa sinergia é muito bacana, é muito legal. Cara, dá vontade de pegar esse carro e ir pra São Paulo agora, porque redondíssimo, né, pra andar. E, como eu falei, carro muito íntegro, muito íntegro. A integridade toda de carroceria, suspensão, é bem legal. Olha aí o Fusquinha azul novamente. Esse som de Passat que a gente gosta de ouvir. E a vitalidade, né, do motor funcionando. Câmbio justinho. Cara, uma série de características que são muito apaixonantes. Para não ficar só na parte da emoção, vamos contar a história também do Passat. Passat, ele foi o primeiro modelo refrigerado a água da Volkswagen no Brasil. Chegou ao mercado em 74. A Volkswagen sempre bateu na tecla de que os motores boxer a ar eram muito superiores a qualquer concorrente, porque não esquentavam em subida de serra, não precisavam de água para funcionar, tudo isso. Só que eles lançaram o Passat, porque saiu o Golf lá, veio o Passat para cá. E daí, meus amigos, o pessoal teve que ter um trabalho, o pessoal do marketing da Volkswagen, para falar, não é bem assim, né? Não é bem assim. Os refrigerados a água podem ser muito bons também. E isso realmente fez com que o Passat, apesar daquele início, né, da questão da receptividade e tal, ele depois foi muito bem aceito. A gente já guiou os primeiros Passats, aqueles que ainda traziam o câmbio alemão, que o pessoal, em vez de engatar primeiro, engatava ré. Eu não achei tanta dificuldade no carro, mas eu até entendo às vezes o contexto da época e tal. E dirigi todos os Passats, na verdade, né? E isso é interessante, né? Porque o carro daí foi muito bem aceito pelo público e se tornou uma referência, né? Falando do meu pai especificamente, ele era engenheiro civil, construía estrada, ele precisava muito de um carro confiável para viajar, pegar a estrada, e o Passat foi o carro que encaixou nessa necessidade. Cara, sintam a suavidade desse carro. Meu Deus! Nada, nem um barulhinho de painel, nada. Cara, fantástico, realmente. Incrível. Ventilação aqui. O rádio também, aí Volkswagen. O Passat é um dos carros, os carros antigos tem uma das melhores ergonomias. E esse carro já com o banco, com o encosto de cabeça, ele é bem acertado para o corpo também. Você imagina que dá para fazer macio, né? Dá para fazer uma viagem com ele sem se preocupar muito com a questão de chegar cansado. Meu, incrível. Andando num carro como esse, que está o mais próximo do que um veículo novo que a gente possa imaginar, dá para entender porque o Passat virou uma referência. E quando o Passat foi se aposentar, a Volkswagen, a quatro rodas, comentou, né? O carro que nunca deveria ser tirado de linha. De fato, o Passat evoluiu um pouco. Esse Passat eu digo, né? Não, depois veio nos anos 90 um outro Passat, claro, o B5. Mas esse aqui, realmente, que é um Audi originalmente, mas é um carro muito prazeroso de guiar. Sabe? Aquele carro que você pega uma estrada, olha só o acerto dele em curvas, muito elogiado na época. Os que eu andei eu elogiei também. Esse carro tá meio comparável em termos de raridade a um TS preto que a gente andou, que também é um carro que tinha baixíssima quilometragem,
é do mesmo dono há muitos anos. Cara, que satisfação. Tem alguns carros que dão satisfação de andar. E essa matéria justamente não teve passagem nem nada, que é uma matéria para ser curtida em primeira pessoa. Olha, o carro vai fluindo simplesmente. Aqui tem umas bocas de... bem no meio da pista, né? De escoamento de água, provavelmente. Cara, ele vai simplesmente fluindo. Dá vontade de pegar esse carro e viajar com ele, andar uns 300 quilômetros e tal. Esse barulhinho típico, né, da vedação da época também. É até barulho de fechamento de porta. Ó a buzina. Cara, que nostalgia. Que nostalgia. Isso que é uma matéria pra curtir a visão em primeira pessoa, porque, meu, vocês não imaginam como eu tô curtindo essa experiência. Meu, sinceramente, a gente ouve suspensão, tudo em ordem. Provavelmente o carro ficava parado, mas teve manutenção nesse tempo todo. Enfim, você vê que o carro tá bem cuidado, né? Não é algo que foi deixado ali sem mais nem menos. Cara, que delícia, ó. Ele simplesmente vai fluindo. Cara, que fluidez. Que sensacional. Sabe que o Passat é um carro que está no meu radar de compra, de clássico, por conta dessa minha história de infância. Por conta de ter andado de Passat, ter adorado dirigir mesmo, guiar. Um carro prazeroso de guiar, não é simplesmente algo que, pô, teve na minha história também. Por exemplo, Jeep Bandeirante, que a gente já gravou com 3. É um carro que eu gosto, historicamente acho fantástico. Mas provavelmente eu não teria um Bandeirante. Não é um carro com o qual eu me identifico, seja guiando ou historicamente. Mas o Passat é diferente, cara. Que delícia de carro, viu? Que delícia de carro. Até acabei deixando nossas impressões um pouquinho mais longas, cara. Mas é pra curtir mesmo. Olha só. Vou dar mais uma voltinha até São Paulo. Vai dar 1 hora de vídeo. E a gente se fala. A gente vai se falando. Cara, que delícia. Que delícia. Obrigado aí pela audiência. Grande abraço. Pô, vou ter que comprar esse carro, hein? Não vai ter jeito. Incrível, meus amigos. Que satisfação enorme. Um abraço. Até mais.